Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, foi muito dura, senhor presidente, a luta do povo brasileiro para restabelecer o Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito tem como seu principal pilar a Constituição, o respeito à Constituição. Obviamente que não é o que vem acontecendo no nosso país, porque exatamente a instituição que tem o dever de zelar, de ser a guardiã da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, não tem sido rigoroso na observância do texto constitucional. O Supremo Tribunal Federal não é Assembleia Constituinte. Os ministros do Supremo não têm o chamado poder legiferante. Não está na Constituição o deferimento de competência ao Supremo Tribunal Federal, aos seus integrantes, aos seus ministros, para que eles escrevam uma outra Constituição. Eles devem zelar pela Constituição. Eles devem fazer respeitar a Constituição. O Supremo Tribunal Federal também, há muito, deixou de ser um colegiado. Cada ministro do Supremo Tribunal Federal é o Supremo Tribunal Federal. E cada um decide hoje, monocraticamente, de acordo com o respectivo convencimento. Eu poderia citar aqui inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal pelo colegiado ou de isoladamente ministros do Supremo, decisões flagrantemente inconstitucionais. Não há a possibilidade de estabelecer qualquer parâmetro entre o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil e a chamada Suprema Corte nos Estados Unidos. Muitos equivocados, por vezes até, chamam o Supremo Tribunal Federal de Suprema Corte. É uma denominação descabida, indevida, porque nos Estados Unidos da América do Norte, a Constituição não observa o que é observado por nossa Constituição. E a Suprema Corte tem poderes legisverantes e o faz, legisla. Quando eles dizem a Constituição dos Estados Unidos tem 200 milhões de anos. Claro. Mas a Suprema Corte tem competência concorrente com o poder legislativo nos Estados Unidos. Aliás, a federação nos Estados Unidos está fundamentada em outras normas. Os Estados-membros têm muito mais autonomia para criar as suas próprias normas, muito mais, do que as unidades da federação aqui no Brasil. Então, para aqueles que tentam demonstrar erudição, aqueles que procuram de alguma forma
copiar modelos. Aqui no Brasil não existe Suprema Corte. Aqui existe o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, reitero, há muito deixou de ser um colegiado. As decisões agora dependem da visão de cada um, decidindo monocraticamente. Não sei se a expressão segurança jurídica, se essa expressão pode ser acolhida hoje pelo povo brasileiro. Nós temos hoje situações curiosas. Deputados federais, senadores, no regime semiaberto, condenados criminalmente no regime semiaberto. De dia é senador ou deputado federal e à noite é recolhido ao presídio. Há pouco tempo atrás, antes da eleição, o Supremo Tribunal Federal, sem ter competência para tal, cassou o mandato de um deputado federal. Declarou a perda da função e o presidente da Câmara reúne a mesa diretora em sua casa e declara a perda do mandato, sem submeter a apreciação do plenário da Câmara dos Deputados. Como o deputado federal já representava uma figura completamente execrável e execrada, não houve nenhuma reação, sequer virou escândalo. Mas o Supremo Tribunal Federal não tem competência para cassar mandatos, qualquer que seja o deputado ou o senador. Não tem competência, mas o fez. Então nós estamos começando a conviver com um Estado democrático de direito assustador. E aí tivemos as eleições gerais. Eleições gerais. E eu fico percebendo que alguns incautos, em nome da defesa do Estado democrático de direito, não querem se submeter ao resultado da eleição. A Constituição não prevê terceiro turno. Esta figura não existe. Os eleitos, o presidente da República, principalmente, e o governador dos estados, os eleitos, eles foram eleitos para governar e vão formando o seu secretariado, o seu ministério. E qual a razão da insurgência até de partidos políticos? Se nós defendemos o Estado democrático de direito, nós temos que respeitar o resultado das eleições. O povo brasileiro, chamado a se manifestar, elegeu seus governantes e elegeu seus representantes nas casas legislativas. Os governantes foram eleitos para governar. Eu vejo assim: já estarei na oposição. O governante ainda nem propôs nada, ainda não assumiu o governo, não assumiu e, portanto, ainda não começou a governar. Mas nós temos, este sim, um presidente da República que não tem legitimidade. Não tem legitimidade, que sem nenhuma dúvida, mesmo com o argumento de que as instituições estão funcionando e que a Constituição foi respeitada, todos, a não ser o maior cínico,
todos têm que admitir que houve um golpe parlamentar, que a presidente da República foi destituída, entre aspas, com a observância da Constituição. Não houve observância. A Constituição não foi respeitada. De qualquer maneira, aquele que está no exercício da presidência da República ainda não assumiu a compreensão de que o mandato dele praticamente já se esgotou. E o presidente eleito não pode. Seria uma desfaçatez muito grande fazer qualquer acordo com o presidente em exercício para agilizar a apreciação de determinadas matérias, ainda com o argumento completamente absurdo de que algumas providências amargas devem ser tomadas agora, para que o futuro presidente, ao assumir a presidência, não tenha que adotá-las. Ora, é de uma agressão ao sentimento maior do povo brasileiro. O atual Congresso Nacional deve, pelo menos, votar o orçamento e deixar a reforma da Previdência. A pressão que vem de fora, inclusive, para que seja feita a reforma da Previdência, ainda no exercício de 2018, a pressão é tão descabida, ainda dizendo que se a reforma da Previdência não for feita, o país fica ingovernável. Mas como? Se os efeitos da reforma sinalizada só serão percebidos daqui a 20 anos. Ora, eles não podem dizer que eles têm uma responsabilidade com o futuro do país. Eles que já se demonstraram completamente irresponsáveis, eles agora querem enfiar goela dentro da classe trabalhadora uma reforma previdenciária que só terá efeitos em relação à receita e orçamento daqui a 20 anos. Chega a ser uma provocação. De qualquer maneira, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para dizer: não vamos, e será um erro, perseverar na contestação em relação ao resultado. O povo brasileiro se manifestou. O presidente da República, como qualquer governador de estado, está legitimado pelo voto popular para organizar o seu ministério. Diz assim: mas o juiz Sérgio Moro aceitou ser presidente da República. O juiz Sérgio Moro agiu de modo a interferir na manifestação popular. Não foi o juiz Sérgio Moro sozinho, foi o Poder Judiciário, com a aquiescência do Supremo Tribunal Federal. Não adianta colocar nas costas de um os louros da vitória ou o ônus da derrota. Achei até importante que o juiz Sérgio Moro aceitasse. Aliás, eu nem imaginei que ele não aceitaria, porque na medida em que ele se dispôs a visitar o presidente, ele visitou para manifestar acolhimento ao convite. O convite foi divulgado amplamente. E por que é importante que ele tenha acolhido? Que ele vai agora compor um governo. Ele agora será também vidraça. Ele antes, considerando o sistema vigente, mesmo ele cometendo algumas ilegalidades, como as cometeu, sem ser responsabilizado, mesmo assim, o sistema protege. Ele é acobertado, protegido pela independência da magistratura. Um juiz faz o que quer no nosso país. Aliás, quando falam na ditadura do judiciário, é isso. Faz e não é responsabilizado. Esta é a nossa situação. Então, defender o Estado Democrático de Direito, primeiro, é acolher o resultado. Segundo, lutar para que a Constituição seja respeitada.
Mas a Constituição tem que ser respeitada por todos, independente de preferências políticas ou amizades pessoais. Mas o Supremo Tribunal Federal vem se desmoralizando, não pode perseverar nesse caminho, porque o Supremo Tribunal Federal tem sido o primeiro a descumprir a Constituição, e com isto vai demonstrando pelo mau exemplo a possibilidade da Constituição ser desrespeitada por outros, em escalões do judiciário, escalões intermediários ou menores. De qualquer maneira, senhor presidente, lutamos para que houvesse eleições gerais, lutamos em defesa das liberdades democráticas, lutamos em defesa do Estado de Direito, lutamos, fomos vitoriosos, pô. Nós não podemos atribuir aos derrotados, na defesa do Estado Democrático de Direito, os louros da vitória. A alternância no poder acontece? Acontece. O povo vai ter a possibilidade de reavaliar. O povo vai ser governado por aquele que teve a maioria de votos na presidência da República e nos estados. Então, senhor presidente, venho a esta tribuna dizer: salve a democracia, que está longe ainda de ser alcançada, que Estado Democrático de Direito é uma coisa, liberdades democráticas estão inseridas no Estado Democrático de Direito, mas alcançar a democracia, senhor presidente, no seu sentido mais amplo, ainda estamos muito longe. Muito obrigado.